Traz pastor Wellington, aleluia. Pastor Wellington. Estende as mãos para cá. Vamos abençoar a vida desse pastor. Deus, eis aqui o teu servo, o pastor Wellington. Senhor, usa ele do jeito que o Senhor sempre tem falado através da vida. Ó Deus, que ele possa nos falar o seu recado, Senhor. Que a voz do teu Espírito ecoe através da voz do teu servo. Maravilha! Que o teu nome recebeu o recado nessa noite. Nós adoramos o nome de Jesus. Meu Deus. Queridos, a paz do Senhor a todos. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar novamente com a igreja, né? Mas reunidos pela primeira vez na nova casa do novo. Eu quero louvar a Deus pela vida do São Paulo, por a sua equipe. O Senhor continue abençoando, prosperando para a glória do seu próprio nome. Pelo américa de fazer alguma coisa em que Deus não seja glorificado através da mesma. Não existem conquistas que mereçam ser reverenciadas se a motivação dessas conquistas não forem a glorificação do nome do Senhor. Aleluia! Nós adoramos a Deus nessa hora por tudo que Ele tem feito e por certamente aquilo que Ele é poderoso para ainda realizar e concluir a obra que Ele tem iniciado sobre as nossas vidas. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 6. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 6. Para a gente meditar de forma breve, bem objetiva. Glória a Deus. Capítulo de número 6. Eu quero utilizar os primeiros versículos desse texto. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 6, versículo de número 1 e versículo de número 2. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: assim disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos agora, pois, até o Jordão, e tomaremos cada um de nós de lá uma viga ou pedaço de madeira, e façamos ali um lugar para a nossa habitação. Repita comigo essa expressão após mim: e façamos ali. Pode melhorar isso, diga: e façamos ali um lugar para a nossa habitação. Fique à vontade na presença de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Esse texto ele tem sido inserido pelo Espírito de Deus ao meu coração quando nós estávamos perguntando ao bispo acerca daquilo que ele queria tratar e conversar conosco nessa reunião através do Espírito Santo, e o Senhor me fez entender, compreender e analisar algumas coisas que são importantes para a nossa meditação nessa noite que estamos unidos na presença de Deus e desfrutando dos benefícios que a mesa tem nos proporcionado. O capítulo que nós citamos aqui, ele vai citar um dos momentos mais importantes da nação de Israel. Nós entendemos à luz da Bíblia que Israel, em toda a sua história, teve a oportunidade de usufruir dos benefícios de pelo menos 3 escolas que nós chamamos de universidades ou as grandes faculdades de Israel. Nós entendemos que Israel, na sua origem, ela teve o prazer, a oportunidade de estudar os ensinamentos que eram oriundos da escola dos sacerdotes, que foram fundadas por Moisés e
pelo seu irmão Arão. A Bíblia também vai dizer que Israel teve a oportunidade de presenciar a edificação da escola dos levitas, que foi edificada por Davi e por Asaf, um dos maiores músicos que Israel e Jerusalém já teve. Mas o capítulo que nós citamos aqui, ele vai tratar da escola de profetas, a escola que na sua base, na sua origem fundamental, ela fora edificada pelo profeta, juiz e sacerdote Samuel. Só que no capítulo 6, do segundo livro dos reis de Israel, essa escola vai estar debaixo da regência e da direção de Eliseu, o profeta que Deus levantara para ser sucessor de Elias. Diz o texto sagrado que agora Eliseu, ele está regendo, ele está organizando a escola de profetas. Então, o texto vai dizer que no belo dia, os filhos dos profetas, aqueles que estavam ali aprendendo o ofício do ministério profético, eles conseguem identificar que algo de anormal, que algo de errado estava acontecendo com aquele ambiente. Eles conseguem entender que Deus agora está levantando, que Deus agora está vocacionando, que Deus agora está atraindo um contingente elevadíssimo de pessoas para servir a Ele e ministrar a sua vontade, o seu querer em meio à humanidade. Então, eles vão ter a ousadia e dizer para Ele que o lugar na qual, há uns anos atrás, Samuel edificava, que está estreito e já não comporta mais a quantidade elevadíssima de pessoas que Deus está levantando naquele dia. Aleluia. Então eles vão dizer para Eliseu que é necessário ampliar o espaço, que é necessário aumentar o ambiente, porque eles entenderam que aqueles que passaram por ali, eles são dignos de serem reverenciados pelo seu trabalho. Mas eles estão dizendo para Eliseu que aqueles que vieram anterior a eles tinham uma visão muito apequenada acerca daquilo que o Senhor tinha a realizar naqueles dias. A primeira coisa que nós entendemos ao luz do texto é que nós precisamos entender, nós precisamos aprender a olhar para o nosso redor da mesma forma em que Deus está olhando. Nós estamos com a visão apequenada, nós estamos pensando que Deus não está levantando mais ninguém. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que o maior interesse de Deus sempre foi e sempre será levantar quem está caído e vocacionar da sua. Levante as mãos de quem está do seu lado, por gentileza, em nome de Jesus. E diga: não se assuste. Não se assuste. Porque o Deus que levanta, Ele está presente nessa geração. Diga: não fique preocupado, porque o Deus que levanta ainda está escolhendo pessoas, ainda está atraindo pessoas, ainda está vocacionando pessoas, mas na coisa certa, a obra dele não irá parar por falta de profetas e de profetisas. Só que o texto me mostrava de forma clara e clara. Não é que Deus precisa, porque o mover de Deus não é limitado às ações humanas. Mas aqui há um sentimento particular de Deus. Deus agora permite que os homens percebam quais são os seus projetos. Deus agora permite que os filhos dos profetas consigam discernir quais são os pensamentos de Deus. Porque o pensamento humano é fácil de ser discernido. Porque os pensamentos humanos são individualistas. Os pensamentos humanos, às vezes,
mais. Porque o homem acha que se ele foi levantado com uma característica, com uma dinâmica, Deus não levantará ninguém semelhante a ele. Mas eu vim aqui para te surpreender, direcionado pelo Espírito. Deus não vai levantar ninguém semelhante a você. Se ele tiver que levantar, ele vai levantar alguém melhor do que você. Agarre a mão de quem está do teu lado, por gentileza, em nome de Jesus. Olhe no olhar dele e diga: faça a tua parte. Se é para cantar, cante melhor. Se é para pregar, pregue a melhor palavra. Se é para servir, sirva com a melhor oferta. Porque tem muita gente boa para Deus levantar e não se existe. Tem muita gente boa para Deus levantar. Quem está comigo, levante a mão. Pensamentos e projetos de Deus. A gente está aprendendo, mas a gente já entendeu que Deus não quer derrubar ninguém. Deus quer levantar. E o mais engraçado, eu preciso falar isso, que tem gente que tem 15 ou 20 anos de crente e se acha bambambam da casa e dá mão cilada para derrubar alguém, dá mão cilada para queimar o ministério de alguém. Esse profeta que profetiza na cabeça de você. Olhe para ele e diga que faz projeto. Diga que faz projeto para derribar o inferno. Diga: o meu Deus ainda projeta levantar. O meu Deus sai, o meu Deus sai. Eu vim aqui para profetizar essa igreja. Que se eu estou aqui desanimado, ser inserido nos projetos de Deus. Não é necessário muitas qualificações. Não é necessário muitos títulos. Porque Deus não trabalha com essas coisas. Deus trabalha com o coração sincero. Pela prova disso, eles vão identificar o problema que o lugar é cheio, mas eles vão apresentar para eles uma solução. A solução é sair do espaço menor e irmos até o Jordão para construirmos em unidade um espaço maior, porque está vindo gente aí nova que Deus vai. Isso aqui é visão de crente.
Eu tenho um amigo que pode. Diga que você não tem.
Eu estou sentindo a glória dele nessa casa. Levante a mão de quem está do teu lado, mas levante ela mais alto que você puder. Levante a mão do teu irmão e diga assim: teu ministério vai crescer. Porque você não pode, mas o teu amigo pode. Porque você não faz, mas o teu amigo faz. Porque você não é, mas o teu amigo é. Começa a beber. Meu Deus! A história vai dizer que ele chega no Jordão, repita comigo, ele chegou no Jordão. Ele chegou após seus amigos. Isso aqui é lindo demais, eu preciso parar para pensar isso aqui com você. Olha para mim e diga assim: ele chegou após. Diga que o teu irmão explica a música aí, nos fazer entender. Diga que isso nos faz entender. E ele saiu de forma aparentemente atrasada. Tem gente que vai nessa frente. Tem gente que recebe oportunidades primeiro do que nós. E se acha no direito de tentar definir como será o nosso amanhã, baseado naquilo que a gente está vivendo hoje. E tem gente projetando o teu amanhã hoje, baseado no que aconteceu com você lá. Eu andei com ele, comecei com ele. Olha como está o meu ministério, olha como está o dele. O segredo não é sair na frente ou sair atrás. O segredo é alcançar o objetivo desejado. Mas ficando no meio do caminho. Eu preciso sair devagar, mas chegar no objetivo que eu quero. Para alguém lá do teu lado, em nome de Jesus, e diga assim: vai devagar, mas chega. E correr para quê, rapaz? Correr para quê? Se cansar no meio do caminho, vai devagar, mas e ele chega no Jordão e ao invés de ficar onde os amigos estavam, ele desce até as partes mais profundas do Jordão. E lá ele começa a cortar madeira, usando a ferramenta que o amigo havia lhe emprestado. Só que no meio da labuta, o texto está dizendo que a ferramenta foge do seu controle. E aquilo que estava sobre a sua responsabilidade escapa dos seus domínios, e o texto vai dizer que o ferro do machado cai nas águas do Jordão. Eu entendo, pastor Paulo, que quem está em cima, porque a história vai dizer que ele passa pelos amigos no leito do Jordão e desce, corta a madeira de baixo para cima e não de cima para baixo. Eu entendo que os amigos que estavam em cima, quando viram ele perder o machado que não era dele, olharam lá de cima e disseram: bem que eu sabia que esse projeto dele não ia até o final. Será que alguém já olhou para você e disse: começou, mas não vai terminar? O texto vai dizer que ele leva as mãos à cabeça e grita. Quando ele grita, Eliseu se aproxima e ele vai dizer que o ferro do machado não era dele, mas era emprestado. A melhor coisa que existe na vida de alguém que está envolvido com a obra é quando ele admite, quando ele
ele confessa que alguma coisa deu errado e escapou do seu domínio. Porque o segredo da vitória ainda é e sempre será sinceridade. Tem muita gente vivendo de aparência. Já perdeu e não admite que perdeu. Já deixou de ter e não admite que deixou de ter. Mas a obra de Deus, ela é contada com sinceridade. Aqui não dá para colocar uma máscara e dizer o que tem, aquilo que já deixou de ter. Permita-me dizer, a hora em que você disser, Deus, eu perdi o que o Senhor me deu, o meu Deus aí está em cena e vai te restituir aquilo que você perdeu. Levante a mão de quem está do teu lado. Diga do teu irmão, o fracasso não é a maior vergonha. Diga, a queda não é a maior vergonha. Porque todos estão sujeitos a isso. Diga, a maior vergonha é fracassar e não ter coragem para admitir isso. A maior vergonha é cair e não ter coragem para admitir isso. Mas nessa noite, se você caiu, se prepare. O dono do projeto está aqui para te estende tu a tua mão e o tome-o de volta. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Deus prepara o ambiente. Deus organiza o cenário para que a gente se levante. Mas a atitude de se levantar, ele entrega debaixo da nossa responsabilidade. Grave isso. Deus dá o sustento, mas quem se põe de pé é você. A tese que a gente fala é um pouco equivocada. Cair no ombro e levantar de Deus. O homem cai e o homem se levanta. É Deus que dá o sustento mediante a atitude dele. Aponte o irmão e diga assim: ação que gera reação. Diga, caiu? Levanta. E Deus sustenta. Deus nunca vai te levantar. Deus prepara o cenário, assim toma a atitude de mudar de vida é você. Peraí, eu estou com a vida toda complicada, eu posso me levantar desse jeito? Pode. E isso é a conversão. Você se posiciona, indicando para Deus que você quer mudança. Aí então, quem vai arrumar tudo é Deus. Quem vai tirar vícios é Deus. Quem vai arrumar a casa é Deus. Quem vai libertar é Deus. Mas você tem que reagir para Deus agir. Você tem que agir para Deus reagir. Ele mostrou, perdi ali, caí ali, fracassei ali. Deus usou Eliseu para resgatar o que ele perdeu. Mas quem vai tomar posse é ele. Estreita a mão e toma de volta o que você deixou cair. Vamos lá, a gente entender isso? Levante a mão de quem está do outro lado em nome de Jesus. Diga assim, a vida é sua. Quem tem que decidir abrir mão dela ou continuar vivendo ela é você, não é Deus.
Mas ele também deixou bem claro: o que eu deixei cair, eu não aceito perder. Eu quero voltar a ser o que eu era. Eu quero voltar a falar e achar. Eu quero voltar a ter a autoridade que eu tinha. Eu estava aqui cortando madeira e trabalhando na obra, mas eu não vigiei e caí. Mas eu quero voltar pro meio da obra. Quem está me entendendo, levante a mão e abra a boca para agora. Quem está me entendendo, sai dela. Levante a mão, quem está no teu lado em nome de Jesus. E diga assim: é noite de voltar pro meio da obra. É noite de voltar pro meio da obra. Quem entendeu, levante a mão, abra a boca e deixe esse lugar de glória. Mas evangelista Wellington Santos, tem gente que viu eu ontem. Tem gente que viu as quedas e vacilos que eu cometei ontem, que eu vivenciei ontem. E o homem é implacável, o homem é mau. O homem viu a minha queda ontem e está me acusando até hoje. O homem viu que eu perdi ontem no jantar. O homem viu que eu pregava, mas depois da queda parei de pregar. O homem viu que eu cantava, mas depois da fracasso parei de cantar. Oh, lá e a saia dela e aquele braço. Aí Deus me traz aqui no Rio de Janeiro para te fazer uma pergunta. Tu vai ficar priorizando acusações humanas ou vai priorizar a oportunidade que Deus dá? Se der comigo em nome de Jesus. Essa semana eu mandei para alguém uma mensagem no WhatsApp, eu mandei assim: se necessário for, para te fazer voltar a ser o que você era antes. Deus vasculha o teu ontem, organiza o teu hoje e projeta o teu amanhã. Você não entendeu? Diga assim: Deus está vasculhando o teu passado, apagando as suas quedas. Diga: organizando o teu presente, perdoando os seus fracassos, para projetar o teu amanhã, sem pedir autorizações a homens. Quem pegou, levante a mão e adora. Os músicos aí me ajudem, por favor. Os músicos. Eu quero que você procure alguém para você abençoar, por gentileza. Glória a Deus. O menino tomou de posse da ferramenta que ele perdeu, os músicos me ajudam. E voltou a ser inserido no projeto. Porque volta a repetir: a intenção dos homens é ver caído quem fracassou, mas a intenção de Deus sempre será levantado. Glórias ao nome de Deus. Não importa quem você é, não importa o que Jesus conhece o seu coração. Estenda essas mãos da vida de alguém. Diga para esse
pastores para estarem aqui na igreja de Guaxinim. O pastor Jorge e a pastora Andréia, eles têm a mesma autoridade que o pastor Paulo, a pastora Leite, a pastora Selma. São pastores desse ministério. O presbítero sabe também. Fica aqui também. E assim, querido, hoje nós queremos orar pelo pastor Jorge, dando posse a ele para esse ano de 2020, que ele vai estar aqui na sede. Talvez você esteja pensando assim, mas o pastor Paulo vai. Aí está só. Queridos, eu sou pastor missionário. E assim, meu coração arde por missões. E tem muita coisa que Deus tem me chamado e às vezes a gente fica travado, preso por causa das responsabilidades que nós temos na igreja local. E o pastor Jorge, como vice-presidente, a pastora André, a pastora Selma também, que é a terceira vice-presidente, o presbítero Hélio, a pastora Leila, fazem parte do presbitério dessa igreja. Hoje a gente pode sair para qualquer lugar, passar 15, 20. Já me pegaram uma revelação que eu vou voltar para a África e vou ficar um período lá. A pastora Leila falou assim: você vai sozinho ou com você? Eu falei, ué, são 23 anos que você vai fazer e estamos casados. Então é disjuntora tem que estar do lado, né, pastor? Pastor Josimano, é do ladinho, né, pastora? Né, pastorzão? É do ladinho. E assim, querido, hoje nós queremos dar posse a esses amados irmãos. Aleluia. Honre o teu pastor na sua igreja. Honre o teu pastor na sua igreja. Dá honra aos seus liderados na sua igreja. Dá honra a quem merece honra. Dá honra aos vossos pastores. Uma vez o pastor Johnny disse aqui para mim que, olha, cuide dos vossos pastores, senão eu estou bem para mim. Cuide do pastor Johnny, ele é missionário pela fora. Aleluia. Cuide do seu pastor. Valorize o teu pastor.
amizade sem conhecer ninguém. E passamos a conhecer algumas famílias, e de casa em casa, de lar em lar, Deus nos deu uma congregação. Assim que chegamos, conhecemos o nosso pastor Paulo, viajamos juntos para missões, para São Paulo, para Minas, e hoje o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de servir ao Senhor neste bairro. E quando tem mudança, gera também um coração temeroso. O que será? O que vai acontecer lá? Mas eu tenho certeza que do mesmo jeito que Deus fez a obra na ilha, fez em Niterói, coisas maiores vai acontecer nesse lugar. Eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos que veio hoje aqui prestigiar o 4º aniversário dessa igreja. Essa igreja foi construída em 5 meses, né, pastor? 5 meses. Em 2 semanas nós acabamos aqui a segunda etapa, que foi os pisos e esse público. E Deus dando força, e está ajudando e colaborando conosco, Senhor. E nós vamos a Deus. E o Senhor, assim como Ele tem nos ajudado, o Senhor também vai conduzir o ministério de cada um. Os irmãos continuem subindo os degraus, porque certamente é vitória. Eu louvo a Deus pela vida dos pastores. Nosso evangelista José Maria está ali para ser aquele homem ali, ele deu hora discipulada. Deu hora discipulada. E no meio da aula, ele um dia contou que ele olhava para todos os alunos. E todo mundo ria e brincava. E ele olhava para mim e falava: esse camarada não vai se converter. Ele vai assistir a aula toda, mas não vai ter mudança. Ele pensou, né, na mente dele, porque a minha posição lá era ser muito duro, né? Mas através dele, pelas aulas, pelo ensinamento, nós trabalhamos muitos anos juntos. Eu aprendi muito com ele, com a esposa, com a família dele. Quero agradecer aí o Walter, que estava aqui louvando a equipe do louvor de Roda de Salão. Obrigado por vocês terem vindo. Dá um abração para o pastor de vocês, que tenho certeza que ele liberou com o coração aberto. Qualquer momento estaremos lá para ficar exaltando o nome do Senhor. As irmãs que estão ali, ó. As irmãs da madrugada, levanta a mão aí, as irmãs da madrugada. Quem é? As irmãs da madrugada, levanta aí. Lá tem tudo vereador, cadê as irmãs da madrugada? Cadê? Irmãs, essas irmãs aí saíram comigo de madrugada. Pouca de fome, pouca de fome, palavras, muitas almas se perderam. E essas irmãs até acreditaram também no nosso ministério, elas eram guiadas ali, elas estavam conosco para toda hora. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Amém? A igreja de Niterói está aí, querido? A igreja de Niterói, cadê? Cadê a igreja de Niterói, gente? Amém? Está bem tímido, né? Querido, que Deus abençoe a todos, amém? Está aqui o Jó, a sua esposa Raquel. Foi um casal que nos abençoou tremendamente. Casal que nos abençoou tremendamente. Amém, querido? Vamos ficar de pé no pessoal. Eu vou passar direto aqui.